Boa noite! Tudo bem com vocês? Tenho certeza que quem experimentou o primeiro dia, o dia das emoções, deve ter tido uma experiência muito gostosa por conta de olharmos, né? De olharmos mais internamente, de um olhar solidificado, de um olhar recheado de vontade e que a partir dessa compreensão de como acontecem as nossas emoções, como elas são processadas e quais são os resultados dessas emoções na nossa vida, a gente já deu um primeiro passo bastante impactante. Então, pessoal, lembrando como vão funcionar os nossos encontros. As aulas elas estão gravadas, algumas pessoas acessaram pelo YouTube e outras pelo Classroom. Quem quiser apenas assistir as palestras, peguem então o link que eu vou estar sempre disponibilizando no Instagram e no Facebook, e aí é só conectar no YouTube e assistir as aulas como a de ontem e como a de hoje. Agora, quem tiver interesse em desenvolver mais aprofundadamente esse tema, nós temos a mesma aula gravada no YouTube, a gente tem numa plataforma chamada Classroom, que também tem um link para vocês, tanto no Insta quanto no Face, e vai ter uma senha. Com essa senha, você entra nessa sala e você vai ter acesso à aula gravada, a uma meditação guiada gravada por mim, vocês terão acesso a um resumo e os exercícios de neurociência. Então, cada dia você terá alguns exercícios específicos. Então, ontem tivemos exercícios ligados à emoção e hoje exercícios ligados aos sentimentos. Amanhã sobre virtudes, no quarto encontro nós vamos ter então sobre a administração dos opostos e no último dia semeando a paz por meio da conquista e da superação dos conflitos existenciais. Ok? Então vamos iniciar com o nosso tema de hoje, que é semeando sentimentos que enobrecem. Todas as vezes que nós falamos dos sentimentos que enobrecem, nós precisamos entender o que isso significa. O que significa escolher por termos sentimentos que nos enobrecem. Esses sentimentos é que torna a nossa vida mais produtiva e que nos empurra para o caminho evolutivo. O objetivo do nosso curso, a arte da relação, é exatamente essa, gente. O nosso objetivo é fazermos com que nós possamos conquistar a felicidade a partir desse desenvolvimento relacional, ou seja, por sermos seres sociais, seres de relação, nós precisamos estar dentro dessas relações de uma maneira melhor. Então, possibilitar a felicidade partindo do princípio que somos esses seres de relação. Iniciamos então entendendo sobre as emoções. Hoje vamos estudar sobre sentimentos, amanhã virtudes, depois a administração dos opostos e no último dia, e talvez o tema de maior complexidade, é alcançar a paz por meio da solução de conflitos existenciais. Gente, esse dia promete, vai ser bem interessante. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Bom, nesse sentido, nós vamos destacar então, logo de início, um tema bastante importante que é sobre plenitude. O que significa essa plenitude? Toda criatura humana, ela tem como destino certo a plenitude. Nós nascemos para sermos felizes. Mas nessa busca de felicidade, nós encontramos algumas barreiras. Essas barreiras são resultados de dores que nós vamos enfrentando por conta das nossas escolhas, não na nossa melhor versão, não na nossa versão extraordinária. Muitas vezes escolhemos para nós mesmos traçarmos e percorrermos caminhos que nos levam muito mais à dor do que à plenitude. Mas nós podemos conquistar o nosso destino, porque esse nosso destino de feliz, porque a qualquer tempo nós podemos alcançar isso. E como nós podemos alcançar isso? Exatamente pagando a moeda central do esforço e do investimento. Tudo que nós estivermos falando de resultados, e felicidade é um resultado de vida, quando nós queremos algo, nós temos que estar dispostos a pagar essa moeda de esforço e de investimento. Bom, gente, isso não parece simples e não é para ser simples, é simplesmente para ser efetivo, eficiente.
todo esse nosso curso, a arte da relação, ela é pautada no elemento central da nossa vida. Se nós somos naturalmente seres de relação, é ela que é o principal desafio da vida. É nessas relações que nós evoluímos ou nós estacionamos, é nessa relação que nós somos felizes ou infelizes, são nessas relações que nós existimos. Então vamos começar entendendo o que é sentimento. No primeiro encontro a gente já fez uma abordagem dizendo o que era emoção, humor, estado emocional, traço emocional e fizemos a distinção em relação a sentimento. Nós entendemos então que sentimento é a racionalização da emoção, é a interpretação que nós damos a essa emoção vivida. Isso significa dizer que cada um pode dar para o mesmo start emocional sentimentos diferentes. Isso tem uma ligação muito próximo da nossa maturidade emocional, no nosso desenvolvimento da inteligência emocional. Se nós estivermos entendendo que acima de todos esses nossos sentimentos, sejam positivos ou negativos, eles estão sendo administrados pela vontade. Ou seja, só posso falar em administrar sentimentos quando eu uso da minha vontade. Se nós entendermos que essa vontade, que essa situação, desculpa, só um minutinho. Pronto. Se nós entendermos, gente, que essa emoção, que esse viver essa situação que nós estamos é uma escolha, é a mesma, vamos fazer um paralelo que nós vimos lá no primeiro dia. Lembra que eu disse que as emoções, elas são comandadas pelo nosso CEO, que é a nossa mente, que aceita aquela emoção, ele aceita esse empurrão fisioenergético que é a emoção? Do mesmo jeito, nós temos também um administrador dos nossos sentimentos, que é a nossa vontade firme. Não é qualquer vontade, é a vontade firme que vai organizar esses sentimentos dentro da gente para que nós possamos nos relacionarmos melhor. Vamos ver como é que acontece a gênese do sentimento, ou seja, como que esses sentimentos nascem, começam dentro da nossa estrutura. Então, bom, primeiro fato importante é que um fator externo ou interno emite uma certa carga energética, ou seja, algo externo ou interno gera uma emoção. Isso a gente já tinha visto. E eu vou diagnosticar isso a partir das minhas pré-emoções que nós entendemos lá no primeiro dia. Bom, se eu entendo que essa emoção ela pode ser diagnosticada antecipadamente pelas pré-emoções, e aí eu tenho certeza que todo mundo lembra o que eram as pré-emoções. Se estivermos falando de emoções positivas, eu vou estar tendo bem-estar. Se eu estiver tendo emoções negativas, eu vou ter desconforto. Esse desconforto, esse bem-estar vão gerar então a carga energética fisiobiológica que são as nossas emoções. Nós olhamos para ela, compreendemos essa emoção, então nasce os nossos sentimentos. E esses sentimentos, eles podem ser positivos ou negativos, e é o que nós vamos ver agora. Os sentimentos inferiores e os sentimentos superiores. Bom, gente, aqui o que vale destacar? Não são todos, eu coloquei alguns para que a gente possa estar discutindo juntos. Então, os sentimentos inferiores de ódio, egoísmo, maldade, ressentimento, fé cega, o sofrimento, e positivo, o amor, altruísmo, bondade, perdão, humildade, fé raciocinada e felicidade. O nosso foco, nós vamos lá no final do dia hoje, nós vamos estar trabalhando alguns sentimentos, vamos semear esses sentimentos, mas é importante nesse primeiro momento que a gente consiga achar ferramentas da neurociência que possa radicar da nossa vida esses sentimentos negativos, esses sentimentos que possam destruir o nosso processo evolutivo. Então vamos a esses mecanismos. Como erradicar os sentimentos inferiores? Tudo vai de uma relação direta com a vontade, como nós falamos, ela é a administradora principal dos nossos sentimentos. Porque ter sentimentos inferiores é uma
posse, algo que se toma para si, quando poderia escolher não aceitar, substituir, encontrar a lição oculta e seguir o caminho da vida. Gente, aqui é muito importante fazermos uma pausa para compreender essa minha frase. Quando eu falo que é uma escolha e essa escolha é pautada na vontade, é pelo seguinte: eu estou vivenciando uma determinada emoção. Eu posso escolher. Eu vou tomar para mim esse cálice amargo ou não irei receber. Vou deixar no outro que está emitindo. Então eu escolho receber essa emoção, transformar essa emoção em sentimentos negativos, mas eu posso não aceitar, posso substituir por, em vez de ser sentimento de irritabilidade, de caridade. Em vez de ter um sentimento de ódio, sentimento de compreensão. É isso que o outro tem para me entregar, mas eu não necessariamente tenho que receber. Então é sempre esse exercício da escolha, uma escolha bastante difícil, treinada, desafiadora, mas que é possível. Fatores que interferem nessa nossa vontade, diminuindo as forças para que o indivíduo não abra mão desses sentimentos. Quais são essas forças, esses fatores que interferem? O primeiro é a intensidade psíquica, ou seja, a nossa dependência. Muitas vezes nós aceitamos o sentimento de violência, o sentimento de agressão, essas condutas do outro para com a gente, para que a gente possa se manter na condição de vítima. Então eu sou dependente de uma condição psíquica que eu criei para mim mesmo. Então eu não vou lutar contra esse sentimento, porque ele fortalece a minha dependência psíquica. Um outro fator que interfere muito para que não façamos escolhas saudáveis em relação a sentimento é o comprazimento. Muitas vezes nós nos alinhamos energeticamente com aquele nível de energia do sentimento. Então eu sou uma pessoa raivosa e irada, então eu vivo alguma emoção, é óbvio que eu vou ter esse sentimento de raiva e de ira, porque isso faz parte de mim, isso me representa. A partir do momento que isso deixar de me representar, com certeza esse sentimento não vai fazer morada. Eu não vou aceitar essa taça amarga. Eu vou ter uma conduta diferente. Então eu não vou mais ter comprazimento com essa situação. Apoios, família e amigos. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, né? É muito forte isso, mas eu acho isso muito legal da gente pensar. Por quê? Porque se eu tenho estrutura familiar, tenho estrutura de amigos, de companheiros de jornada, que tornam a minha vida recheada de inputs emocionais, ou seja, de convites para racionalizar essa emoção e transformar em sentimentos positivos do bem, é óbvio que essa nascente vai sempre estar gerando bons frutos. Mas se eu tenho inputs ambientais, familiares e sociais que me levam aos sentimentos inferiores, esses serão então meus companheiros de jornada, essa energia baixa dos sentimentos inferiores. E o último é a vontade de mudar. É por óbvio, né, gente? Se não dá para pensarmos em nada diferente do que uma boa liderança. Então, se eu estou falando que a liderança dos nossos sentimentos é a vontade, ela também é um fator principal, é um dos fatores principais para que eu possa realmente semear sentimentos nobres. Vamos tratar agora desse tema que eu acho bem interessante, que são mecanismos de defesa. Bom, gente, o que seriam esses mecanismos de defesa? Nós temos mentalmente, isso é programa de fábrica, nós nascemos com esses mecanismos, vamos dizer assim. Esses mecanismos servem para nos protegermos. É como se a nossa mente fosse entrar em pane, ia ter uma falha mecânica, uma falha energética, toda vez que ela sofresse fortes impactos esmagadores. Então, o que ela faz? Ela nos protege. Quais seriam essas proteções? Eu não vou deixar você pensar sobre isso, porque isso vai doer. Nós sabemos o que dói e o que não dói, mas não significa que toda dor é nossa inimiga. Pelo contrário, a dor pode ter papel educacional, terapêutico. Eu preciso olhar para as minhas sombras com maturidade. Eu preciso olhar para as minhas luzes também com nobreza e humildade.
É isso então que esse mecanismo de defesa faz. Ele dificulta o nosso aprendizado porque ele nos protege de olharmos então para as nossas dores. Para evitar a dor, a nossa mente nos distancia de uma análise profunda sobre sentimentos, evitando a compreensão. É preciso um esforço maior para romper as barreiras do mecanismo de defesa, para compreender o sentimento e escolher retirá-lo da nossa estrutura mental. E aí, gente, nós vamos então ver quais seriam exemplos desses mecanismos mentais. Aqui nós não vamos falar de todos os mecanismos mentais, tá? De defesa. Nós vamos falar de alguns. É lógico que muitos desses mecanismos mentais, quando eles estão no seu ápice, eu venho treinando usar meus mecanismos mentais de uma maneira muito marcante na minha vida, provavelmente eu vou precisar de um auxílio técnico, né? A ajuda dos universitários para poder retirar. Não vai ser um caminho de autoanálise e autoconhecimento sozinho. Muitas vezes eu vou precisar de processos terapêuticos, com psicólogos, com profissionais especializados, com coach, com treinamentos de uma imersão maior. Tá? Nem sempre é possível trabalharmos esses mecanismos mentais sozinho, até porque eu levei uma vida inteira construindo isso e solidificando isso na minha mente, impedindo uma compreensão mais aprofundada. Vamos então a alguns mecanismos de defesa. O primeiro que eu coloco para vocês é a repressão. Bom, gente, o que é essa repressão? É expulsar da mente um pensamento doloroso. Então eu percebo que eu tenho como sentimento inferior o egoísmo, o orgulho exacerbado. Mas toda vez que eu vou olhar para isso e tentar construir uma pessoa melhor, eu já fujo desse pensamento buscando pensamentos alternativos, exatamente para não dar peso para esse sentimento. Se eu não dou peso e não dou valor, fica menos dolorido esse processo. O segundo mecanismo é a negação da realidade. Gente, o processo de negação é muito comum. Nós evitamos pensar, perceber, compreender alguns aspectos da vida porque aquilo não nos é favorável, porque aquilo vai exigir um esforço para buscarmos soluções. Então eu crio uma cegueira social. Acontece muito quando a gente percebe em casais que estão vivendo relacionamentos tóxicos que ele traduz aquela toxicidade como algo tolerável. Porque ele enxerga aquilo que ele quer enxergar na relação, porque ele não tem estrutura emocional para vencer aquela sombra. Então ele prefere traduzir de uma outra maneira, mesmo que essa maneira seja uma negação da realidade, ou seja uma visão distorcida do que é real. O terceiro mecanismo mental de fuga desse processo evolutivo é a projeção. E a projeção, gente, ela é extremamente danosa. Por quê? Porque eu responsabilizo o outro. Nós falamos isso lá na emoção também, né? Que o outro não cria aquela emoção na gente se a gente não tiver ela dentro. Ela tem que fazer eco na sua alma, tem que fazer eco no seu interior. Então, o outro não pode ser responsável por um comportamento violento nosso. É nosso. Então, todas as vezes que eu tiver um comportamento que eu não consigo administrar, que eu não consigo compreender, que eu não consigo dizer fui eu que fiz isso porque eu tenho essa sombra em mim, eu começo então a responsabilizar o outro. E aí, se é o outro, se é ele que é responsável, eu não preciso fazer nada com isso. Então, olha como é que esse mecanismo protege bem a mente. Não é meu, é do outro, eu não faço nada com isso, porque isso não me diz respeito, eu simplesmente agi dessa maneira porque o outro provocou. Então, eu não assumo responsabilidade nenhuma de mudança. Esse mecanismo provavelmente representa a grande maioria das pessoas, porque ficam estacionados responsabilizando o outro. O próximo mecanismo é a racionalização. E ele, gente, também junto com a projeção, representa uma das maiores barreiras evolutivas. Por quê? Porque eu vou justificar a minha conduta. Olha que sério isso. Eu vou justificar, eu vou desculpar a minha conduta em função de qualquer coisa que não seja o que realmente aconteceu. Então eu fui áspera, eu sou rude, eu sou mal educada porque eu tô com dor de cabeça.
Eu fiz tal coisa porque não tive tempo de fazer. Tempo todo mundo tem a mesma quantidade, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Se alguém conseguiu fazer, você também deveria ter conseguido. Mas aí a gente entra nessa ideia de que ter uma conduta inadequada, ela é passível de justificativa. Se eu acredito nisso, se eu digo isso, eu provavelmente vou estar valorizando esse mecanismo de defesa. Um outro mecanismo, e muito utilizado e também muito grave, é o mecanismo do deslocamento. Aqui, gente, é muito sério no que tange a avaliarmos as ações. Então, assim, se eu tenho uma ação ruim, né, que eu recebo. Então, meu marido foi grosso comigo, meu filho foi mal educado, e eu, para reagir a essa situação, o que eu fiz? Ah, não, eu aguento aquela situação difícil do meu filho, porque é meu filho, e no final eu coloco toda essa responsabilidade no outro. Então eu faço o seguinte: meu filho foi grosso comigo, eu não vou responder para ele e fico com aquilo dentro de mim. Saio para o meu ambiente de trabalho e vou lá no meu ambiente de trabalho e desconto toda essa situação de estresse, de agonia que eu vivi. Então eu passo para o outro, eu desloco para o outro essa situação bastante complicada. Bom, com isso a gente assim não tem a ideia de finalizar os mecanismos de defesa, mas apenas darmos uma ideia do que esse mecanismo de defesa ele produz. Então são vários, eu citei alguns, mas o que eles trazem, gente? Eles trazem desvios de comportamento que podem ser mais intensos dependendo do uso e da gravidade da dor. Se eu tenho uma dor muito prolongada, provavelmente eu tenho um mecanismo de defesa utilizado por muito tempo que vai se intensificando. E aí, aqui nesse momento, a gente sempre, eu acho que é assim, bastante ético da minha parte, colocar que muitas vezes esse caminho a gente não consegue fazer ele sozinho. Ele precisa de auxílio, né? Eu quero colocar para vocês agora uma pergunta muito importante. Você está olhando para a sua vida e em algum momento você está usando um desses mecanismos? Pensem um pouquinho sobre isso. O que vocês acham? Nesse minutinho aí de introspecção, o que você sentiu? Tem alguma coisa que está acontecendo nesse sentido? Você anda se comportando desta maneira? Lembra, gente, que quanto mais tempo eu estiver usando esse mecanismo, mais forte ele vai ficar na minha vida. E quanto mais tempo eu estiver praticando isso, mais dificuldade eu vou ter para deslocar esses sentimentos. Importante isso, né, pessoal? Então vamos imaginar o seguinte. Ok, Adriane. Eu percebo que eu tenho esse tipo de mecanismo e eu preciso trabalhar esses mecanismos. Como? Conhecendo, olhando para você, para os seus comportamentos, para a sua atitude mental. Se você sempre que está próximo de compreender um comportamento ruim seu e você foge de pensar sobre isso, com certeza você está usando esses mecanismos. Agora, eu gostaria de trabalhar com vocês todos os sentimentos, todos. Darmos uma aula de neurociência para cada um. Mas não é possível. Então, o que nós escolhemos? Nós escolhemos trabalhar com vocês perdão, caridade, bondade e amor. Então, nós vamos trabalhar esses 4 sentimentos, nós vamos explicar sobre eles, depois lá nos exercícios vocês vão ter exercícios específicos para conhecer os sentimentos de vocês. Quem tiver interesse então em aprofundar e está utilizando a Classroom, vai estar então tendo mecanismos de exercer esses estudos. Bom, gente, nós vamos começar com o perdão, né? O que nós podemos iniciar a nossa conversa de perdão? Primeiro, é fundamental olharmos que sempre
Se eu sou um ser relacional, eu preciso reestabelecer relações. Sempre. Não é possível pensarmos numa relação que não vai ser, que nunca vai ser necessário restabelecimento, uma readministração, uma reengenharia dela. Porque nós somos passíveis de atos imperfeitos e por conta disso vamos sempre reestabelecer as nossas relações. Mas onde que nasce o perdão? No ato do outro que gerou a dor? Então assim, o outro que causou a dor, ele que tem que fazer o caminho de volta dele. Ó, se eu sou a ofendida, quem foi o ofensor, é dele que tem que nascer as atitudes que vão gerar em mim o perdão. Óbvio, foi ele que causou, ele que arruma a casa. Errado, errado. Porque o sentimento de ausência de perdão está dentro de você. E o peso de carregar o sentimento de ressentimento, amargura, está dentro de você. E quem tem que administrar as suas emoções e sentimentos? Somos nós mesmos. Então vamos entender que não é no outro, não é onde nasceu a ofensa, mas em quem recebeu. Perdoar é sempre uma escolha, é uma resposta inteligente. Quando alguém nos oferece uma taça amarga, nós devemos responder essa taça amarga com sim ou com não. Eu recebo uma violência verbal, então eu vou receber e vou tomar essa taça amarga? Não, é uma escolha. E é isso que faz o divisor de águas quando nós começamos a entender de verdade sobre emoções e sentimentos. Eu faço muito cursos na área de inteligência emocional e eu acho que o que falta muito hoje no mercado é esse convite que nós estamos fazendo aqui hoje. É exercício, é treino isso. Não estou dizendo que vai ser simples, não, vai ser muito desafiador, mas nós precisamos exercitar, porque não é uma responsabilidade do outro arrumar a casa que ele bagunçou. Então alguém vem, bagunça a nossa casa emocional? Não, não é isso que aconteceu. Alguém vem e tenta bagunçar a minha casa emocional e eu permito, eu valido o comportamento do outro. Então me cabe, a partir da autorização que eu dei, de deixar que um outro venha e bagunce minha casa emocional, cabe a mim organizá-la. Então olha lá, existem razões, deixa eu colocar aqui para vocês. Existem razões muito especiais para nos sentirmos ofendidos. E aqui, gente, pode ser que para alguns isso fique um pouquinho pesado e demora um pouquinho para vocês internalizarem. Talvez seja a primeira vez que vocês tenham contato com esse tipo de abordagem, mas é um convite e eu quero que você se sinta muito à vontade, muito livre, para deixar para pensar nisso num outro momento. Eu te convido, mas você vai ser sempre meu convidado. Pode pensar sobre isso a qualquer tempo. Não necessariamente tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser essa semana. Ok? Então, assim, eu vou dar um caminho, mas você percorre quando você estiver pronto. E faça das minhas palavras o uso que melhor faça sentido para você, que faz eco aí na sua alma. Então, aquilo que eu chamar de alma, você quiser chamar de subconsciente, o que eu chamar de alma, você quer chamar de espírito, fique à vontade. Traduza do jeito que fizer sentido para você, porque seu jeito é o jeito certo de fazer todas as coisas, ok? Então, vamos lá. Quais são as justificativas que nós damos para não perdoarmos? Olha que interessante, existem razões muito especiais para nos sentirmos ofendidos. Quais seriam? Orgulho, superioridade, privilégio e arrogância. Nós não achamos que merecemos passar por aquela violência verbal, porque eu sou tão especial, eu sou tão melhor que todas as pessoas, que isso não tem sentido na minha vida. Aquela pessoa não deveria ter me tratado dessa maneira, porque eu sou melhor que o outro, eu sou superior que o outro. Esses sentimentos são sentimentos que nos dificultam compreender que o lugar do ofendido é você que aceitou. Porque o outro pode tentar te ofender, mas você pode simplesmente não aceitar aquela posição para você. Então, transferimos a ação do outro para dentro de nós mesmas.
ao invés de deixar no outro. O que é meu eu fico comigo e o que é do outro eu deixo o outro levar com ele para casa dele, porque com certeza é o lugar da onde veio é que tem sua morada e não é no meu coração, não é na minha vida, na minha alma, no meu espírito, no meu subconsciente. Eu sei que é forte, mas muitas vezes essa condição de vítima, de ofendido, de menosprezado, é uma condição que nós nos permitimos estar por conta do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa superioridade. Lembrem sempre disso. O outro pode tentar dar o que quiser pra gente, mas nós só vamos aceitar e validar e tomar como nosso se escolhermos por isso. Eu sei que esse é um assunto que mexe muito com a gente e dá uma sensação de que eu fiz tudo errado até agora. Mas nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui exatamente para sentirmos essas sombras. Eu gosto de uma figura de linguagem que vem desde a filosofia e muitos psicólogos usam para nos explicar o que é o consciente e o subconsciente. Então, é como se a gente estivesse num ambiente completamente escuro. A gente pega uma lanterna. Essa lanterna tem um foco pequenininho. Aquilo que ela ilumina é o nosso consciente. Mas eu sei que eu estou dentro de um quarto que tem muitas coisas que esse facho de luz, que esse feixe de luz não está iluminando. Tudo que não está iluminando, mas eu sei que existe, é o meu subconsciente. E o facho de luz é a minha consciência. Então, muitas vezes, essas sombras sentimentais estão lá no nosso subconsciente e é difícil aceitarmos, é muito desafiador aceitar que essas sombras, que eu aceitei aquele ato violento do outro, que eu aceitei aquela taça amarga, porque isso faz eco em mim. Porque senão eu seria empática e falei, nossa, que legal, né? Eu não faço mais isso com ninguém. Olha, em mim isso não é verdade. Que pena que nele é uma verdade. Que pena que no outro isso ainda o representa, mas a mim não me representa mais. Então, vamos agora entender por que nós devemos perdoar. Por que o perdão é tão importante? Para não carregar o que é do outro. É do outro, fica com o outro. Para retirar a lição oculta da dor. E aqui eu tenho uma experiência para contar para vocês muito interessante. Então, eu tenho alguns coaches que representam na vida deles algumas dores muito fortes ligadas ao assédio quando eram crianças. E isso é sempre difícil da gente estar ouvindo, mesmo no processo de coach. Eu imagino que para os terapeutas também, no processo terapêutico, isso deve ser muito difícil de ouvir, porque a gente acaba, pela empatia, nos colocando no lugar do outro. E eu sempre percebi na prática profissional que essas pessoas, que essas meninas, na grande maioria eram meninas, lá no meu caso, pelo menos no consultório, é o seguinte, gente. Elas desenvolveram uma conduta de distanciamento no ambiente de trabalho, no ambiente social, que as protegeram bastante. E quando elas se tornaram mães, elas tinham condutas de proteção dos filhos muito superior àquelas que elas receberam. Então houve uma lição. Não, o fato de perdoar o agressor não torna o agressor um anjo. Você só fica livre dele. Você entende que aquela dor trouxe para você uma lição oculta. E é isso que nós estamos falando aqui nesse item 2. É retirarmos essa lição oculta. Em toda dor, por mais árdua, por mais representativa que ela tenha sido, ela nos traz uma lição oculta. Uma lição que enobrece a nossa vida. E é por isso que perdoar, então, também é retirar essa lição oculta. Porque dar perdão é dar a você mesma a chance de paz. Eu não estou dizendo que você vai dar paz para o outro que carregue com ele as sombras dele. Mas eu não vou carregar mais. Eu vou escolher para minha vida um momento de paz. Então eu retiro, porque o ato violento ou a situação que eu vivi, que gerou essa carga emocional e esse sentimento de aversão e ressentimento, eu escolho permanecer em mim. Eu posso viver a dor no momento da vivência dela, da prática, e depois posso deixar de viver.
E é isso que eu estou convidando vocês a fazer o exercício de implantar a paz. Se tiver muito complicado, é difícil fazer sozinha, tá muito desafiador, vou fazer o meu processo de coaching, vou procurar uma psicóloga, vou fazer uma terapia. Existem tantas oportunidades no mercado hoje que é só você ter o primeiro passo impactante, o dia 1 no paraíso. Porque todos erram. E erramos inúmeras vezes com inúmeras pessoas e é maravilhoso a gente receber o perdão. Então, toda vez que você perdoa, se você se coloca na condição de que também erra, e você vai gostar desse tipo de atitude, você vai querer que o outro faça com você aquilo que você está fazendo, dando perdão, levantando a bandeira branca. Olha que tema legal que a gente separou para vocês, os efeitos do perdão e do não perdão. Gente, todos esses dados aqui hoje já são reconhecidos pela medicina tradicional. Hoje já é tema de estudo da neurociência, da psicologia, da psiquiatria, da medicina de uma forma geral, já trata esses efeitos em função daquilo que nós sentimos, dos nossos sentimentos. Então, um efeito do perdão é uma chance de cura de várias doenças. Ou seja, eu vou acabar com toda a dor, com todo o sofrimento, quando eu dou o perdão. Se eu não dou, eu vou ter ódio e raiva que vão gerar doenças. Por conta da quantidade de adrenalina que eu jogo no sangue quando eu estou com rancor, com muita mágoa, com muita dor, eu afeto a minha longevidade. Mas se eu fizer de uma outra forma, se eu trabalhar com a paz e o amor, eu vou produzir endorfina, que é um hormônio da felicidade, que nos deixa de bem-estar, produtivos e alegres. Eu tenho queda do meu sistema imunológico, eu tenho doenças como câncer, causadas pelo excesso de hormônios negativos lançados no corpo por conta de sentimentos ligados à ausência de perdão, mágoa, ódio, ressentimento. Ressentimentos crônicos, eles aumentam o cálcio nas coronárias, podendo dar problemas cardíacos. Culpa e remorso, esquizofrenias, mágoas, artrite. Olha quanta coisa ruim eu posso ter em função da minha escolha de não perdão. Então, o que a gente coloca, o que a gente está sugerindo para vocês nesse momento? Olha, eu vou então buscar esses sentimentos positivos, esses sentimentos do bem. Só um minutinho, deixa eu arrumar a tela. Aí. Eu vou buscar esse sentimento de perdão, eu vou dar ao outro esse perdão e a mim mesmo, eu vou devolver para o outro o que é dele, vou dar para ele o que é dele e vou ficar com a minha parte. Cada um carregue as suas próprias sombras. E aí então eu consigo ter longevidade, saúde, evitar doenças seríssimas. Vocês perceberam, gente, que remorso e culpa, ou seja, eu não dei o auto perdão, chances de esquizofrenia. A mente entra em colapso porque você nega você mesmo. É preciso reconhecer as nossas sombras, identificá-las, tratá-las, vencê-las para não entrarmos em colapsos mentais. Isso é muito sério, isso é muito forte. Por isso que eu até comentei nas redes sociais na sexta, no sábado, no domingo, que esse curso, que teve momentos que eu estava idealizando cursos que eu, sabe, meus olhos encheram de lágrimas pela, sabe, pela quantidade de dados importantes que a gente está aqui aprendendo. E eu estou aprendendo junto com vocês, criando o curso, tentando fazer um paralelo fidedigno entre emoção, sentimento, virtude, opostos e conflitos existenciais com a arte de nos relacionarmos. Eu também estou aprendendo, estou trazendo para a minha vida a necessidade de olhar para as minhas sombras, encontrar os meus sentimentos negativos, me perdoar sempre que eu errar e sempre perdoar o outro, porque isso vai me dar paz. Quando eu consigo retirar da minha vida a culpa e o remorso,
Ok, identifiquei uma conduta errada, o que eu faço com ela? Refaço, volto atrás, arrumo o que dá para arrumar, o que não dá para arrumar, desculpa, era o que eu tinha para hoje. Da próxima oportunidade farei melhor. Isso funciona como um motivador evolutivo. Eu vou evoluir a partir da minha observação do erro. Mas eu ficar ali remoendo aquilo, sofrendo, eu vou levar a minha mente para um colapso que talvez não tenha volta. Muitos surtos psicóticos não têm retorno. E a medicina ainda não consegue responder a todas as nossas panes. Mas a neurociência vem e nos ensina caminhos. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos começar então a semear os sentimentos. Como semear o sentimento de perdão? Gente, retirar o perdão do patamar de coisas impossíveis. Eu não consigo perdoar, não sei perdoar, não vou perdoar. Inclusive, essa era uma frase da minha vida, tá? Durante muitos anos eu dizia isso. Nossa, eu sou um anjo, eu sou boa, eu sou calma, eu sou zen, eu medito, mas perdoar, esquece. Eu lembro nos detalhes o que o outro fez comigo. Eu ainda lembro, porque eu não sofri de amnésia. Mas já não é meu mais. E hoje eu penso assim, puxa, isso que eu passei tem tanto a ver com o outro, porque foi o outro que fez. Então, quando você começa a olhar isso, fica melhor. Você perdoa o outro e eu perdoei os meus pecados também. Então, eu tô cheia. Eu imagino aqui que não é o caso de vocês são tudo anjinho, tá brotando asa aí, tá todo mundo quase, tá aqui me ouvindo e já estão batendo as asinhas. Mas no meu caso não foi assim, não. Os meus pecados eram fantasmas gigantescos na minha vida. E trabalhar a neurociência me transformou. Porque agora eu olho para essa Adriene, pecadora, cheia de erros, cheia de sombra, e falo: vem cá, bebê, vem cá, deixa eu te ajudar. Não é assim, não, minha filha. Eu já falo com essa Adriene cheia de amor. Adriene, vem cá, meu amor. Você não tinha outra coisa para dar. Isso era você naquela fase. Agora, você rumo aos 50, não faz mais isso. Olha que legal. Olha que amor você falando com você nesses termos. Então, esse perdoar é retirarmos do patamar de coisas impossíveis. Eu vou pensar no outro como se fosse você naquele lugar. Eu vou pensar então com bondade. E aqui então já não é mais você falando com você, mas é você desejando que o outro também encontre a luz diante de todas aquelas sombras que você está percebendo dele. Um outro mecanismo para retirarmos esse perdão, né, para retirarmos essa dificuldade de perdoar, para implantarmos o perdão, semearmos o perdão. E aí, quem não assistiu a primeira aula, eu estou falando aqui semear, semear o tempo inteiro, mas eu disse lá no primeiro dia que semear é construir, é processo, não é um ato único. Então nós temos que fazer, 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 e algumas vezes algumas sementinhas não vão florescer. Não tem problema. Somos agricultores do futuro, somos semeadores do bem. Vamos insistir, vamos colocar novas sementes, até que um dia todas possam florescer. Ok? Só lembrando então aí a tradução do semear. Eu coloco para vocês, fiquem à vontade para substituir a oração por aquilo que lhe fizer sentido. Se para você pensar positivamente, energizar, fique à vontade. Eu coloco que orar e meditar. Gente, a meditação, e é por isso que todos os dias tem uma meditação para vocês lá na Classroom. Essa de hoje tá linda, é sobre sentimentos, tá muito gostosa, uma meditação guiada que eu gravei com muito carinho, cheia de amor, cheia de amor, de amor, de amor para entregar para vocês. A meditação, ela é uma pausa mental, ela gera um relaxamento que faz com que aumente a sua capacidade de compreensão. Então, quem não medita, começa. A meditação que eu dei no primeiro dia serve para todos os iniciantes, então use bastante, coloque várias vezes ao dia. Eu estou procurando fazer meditações curtinhas, nenhuma chega a 10 minutos, então assim, é bem gostoso, é bem fácil de fazer. O ideal é que você medite pelo menos 3 vezes ao dia, curtas, e quando você puder fazer uma meditação longa, que você faça pelo menos uma vez ao dia, de 30 a 40 minutos. Lá na versão VIP dos nossos cursos de alta performance, a gente tem um curso que chama Vida Zen. Lá os meus alunos meditam 6 horas.
8 horas. Gente, é 6 horas sem levantar para xixi, para tomar água, para nada. É sentar e ficar no processo de busca interior, de relaxamento. Então, assim, é possível. Eu não estou contando isso para vocês ir lá comprar o meu curso, porque não é esse o objetivo, a gente não está divulgando nada do nosso trabalho. O que a gente está fazendo nessa arte da relação é colaborar com todos e comigo também, né? Porque eu estou aqui fazendo com vocês o curso, estou fazendo os exercícios, estou refazendo todos e estou aprendendo muito. Mas eu coloco só citei sobre a vida zen com o intuito de mostrar para vocês que aqueles que têm dificuldade de meditar 5 minutos, 10 minutos, é possível meditar horas, horas, e com tranquilidade e com saúde. Lógico que não são todos os dias que eu vou meditar 6 horas, mas eu posso no final de semana meditar 2, meditar 3. E com certeza vocês irão alcançar patamares de relaxamento e por isso saúde mental para ter esse olhar interno mais aguçado e aumentar o foco da sua lâmpada, da sua lanterna de uma maneira melhor. E a oração, a conexão com algo superior a você. Isso já nos dá essa ideia de humildade, de submissão, que também é bastante construtiva, de você entregar algumas coisas que são muito difíceis. Então, a oração ou a energização, fique à vontade para substituir o termo de acordo com a sua crença ou a sua fé. Comece perdoando as pequenas ofensas. Aqui eu acho um barato, porque algumas pessoas que têm dificuldade de perdoar quer começar a perdoar o criminoso da vida dela, entendeu? Então ela quer perdoar o agressor dela, ela quer perdoar a mãe que abandonou. Não, gente, começa por aí não. É que nem dieta, entendeu? Você não começa com aquele tal do jejum intermitente lá, se você não consegue tirar nem um pãozinho branco. Não é por aí. Vamos fazer as coisas com amor. Lembra que a ideia desse curso, a arte da relação, é a arte da psicologia terapêutica do amor. Então eu vou botar amor pra mim mesmo. Então eu vou começar com coisa pequitinha. Ah, meu marido foi grossinho comigo de manhã. Pronto, vou exercitar o perdão nessa hora. Ah, fui lá no mercado, a caixa me respondeu. Aí que eu vou exercitar essas coisas petitinhas. Vamos começar. Só que como você vai ser uma pessoa disciplinada a partir de agora, porque a gente já sabe que essa é uma competência muito importante para a inteligência emocional, então eu vou começar com as coisas pequenininhas. Mas vai ser todo dia, toda hora. Todas as pequenas oportunidades de exercer o perdão eu vou até que eu esteja pronta para fazer o meu grande perdão, o meu grande finale. Ok? Adoro o grande finale do perdão com a ajuda dos universitários. Então, faça com seu terapeuta, faça com seu coach, faça com alguém, vai junto, mãos dadas, junto é mais fácil. Tá bom? Mas vamos exercitar. E o último que eu coloco aqui para vocês, não menos importante, né, mas também que tem um peso muito grande, é buscar sempre a lição oculta que a gente falou. Como eu já disse, eu queria tratar todos os sentimentos, mas não dá, a gente tem que ficar aqui madrugada fora. Então nós vamos trabalhar o segundo, que é a caridade e altruísmo. Olha que legal o que faz com a mente humana quando nós exercemos o altruísmo, né? Gente, aqui, opa, eu esqueci de mudar o de vocês, né? Mudei o meu e não mudei de vocês. Olha lá, vamos trabalhar a caridade lá na frente. Gente, aqui, deixa eu até voltar aqui para mim a imagem. Nós vamos trabalhar a caridade lá em virtudes, porque caridade tem muito, é uma ligação muito estreita com virtudes humanas. Porque virtude é quase brotando asa mesmo, tá? Sentimento a gente ainda tá no plano da terra e as virtudes estão tudo virando anjinho. Então, caridade funciona mais com aquele perfil angelical que nós vamos trabalhar amanhã, será? Amanhã, isso, amanhã. Amanhã é o dia das virtudes. Então, gente, mas aqui nós vamos trabalhar a caridade no sentido de altruísmo, tá? Então, só essa pausa e vamos continuando. Bom, primeiro, eu preciso entender que esse sentimento de altruísmo, ele tem três grandes partes. A primeira é ver o outro como parte de um todo. O que significa isso? Que se eu sou capaz de fazer algo para um, esse um representa todos. Eu represento todos, é o poder de um. Então, quando eu faço uma atitude caridosa, é como se eu espalhasse uma corrente do bem. Quem recebe, retribui, e assim vai seguindo esse fluxo. Então, o primeiro lado do altruísmo, dessas três grandes peças, é isso, é ver o outro como parte de um todo maior.
Compreender que este outro tem muito de você e, como tal, tem as suas imperfeições. Olha que legal. Eu ajudo um, significa que eu faço parte do todo. E esse todo, que me representa também, lá tá cheio de imperfeições. Porque elas também existem em mim. Se eu sou parte do todo, eu sou um pedacinho desse todo. Então eu sou parecida com esse todo. E nesse todo, ele está recheado de imperfeições. E depois é que só será necessário perdoar se nós recebemos como ruim. Porque se eu nem receber a ofensa, não é necessário mais perdoar. Então, quando eu falo de altruísmo, eu falo desse todo, eu falo que eu faço parte desse todo e esse todo tem imperfeições e que se eu não perceber as ofensas, se eu não validar as ofensas dentro da minha alma, então elas não irão ser necessárias, não serão passivas de perdão. Olha que coisa legal isso, de como é diferente a gente entender isso. E olha o efeito de compreender isso na nossa vida. Fazer para o próximo ou para o coletivo, sem esperar nada em troca, é romper com o paradigma moderno que eu posso viver só. Não podemos. Isso, gente, isso é um fake news. Eu não posso viver sozinho. A minha natureza, a natureza humana, é uma natureza relacional. Eu sou um ser de relações, eu existo a partir do outro. É o outro que me coloca dentro do pacote social. Então, eu só vou então entender que fazer para o outro é fazer para mim também. Toda vez que eu atinjo o coletivo, eu me reelaboro, eu me reinvento. Quando fazemos caridade, deslocamos a atenção da nossa dor para a dor do outro. E é incrível como nos sentimos úteis. Nos remuneramos com nossos simples atos de caridade. A nossa dor fica muito menor. É lógico. Se eu tô lá em casa e tô com problemas financeiros e tô estressada e eu fui lá peticionar e deu tudo errado como advogada, como professora eu fui dar aula, deixei o material em casa, o aluno foi grosseiro, tô cheia da minha rotina. Aí eu largo tudo isso, chegou sábado à tarde, eu vou trabalhar 4 horas lá no orfanato. E aí eu percebo que o que eu chamo de problema financeiro é a solução daquele lugar. Porque aquela grosseria que eu recebi de um aluno, de uma resposta mal criada, mal elaborada, não é absolutamente nada. Só um pouquinho, pessoal, vou arrumar minha cadeira e vou tomar uma água. Então, quando eu olho para o outro e começo a curar a dor do outro, a minha vai ficando pequenininha. Tem um caso, até coloquei aqui de vermelho para não esquecer de contar para vocês. Tem uma mãe, ela foi minha coach algum tempo atrás, e foi muito interessante porque ela perdeu um filho único. Ela era viúva, só ela, o marido, e o filho perdeu o marido e alguns anos depois perdeu o filho e aí acabou a vida. Uma mulher jovem, uma mulher de 58 anos, disposta, com uma vida estável financeiramente, mas estava sozinha e a dor dela era demais, era demais. Então, assim, ela me procurou meio que na falta de opção, sabe? Tipo assim, não tem o que fazer mais, assim. Me falaram que tem uma pessoa que é boa desse trem aí, ó. Quando vai, ela fez terapia, fez isso, fez aquilo, não deu certo. Vai lá na professora Adriane, talvez dê certo. Eu gosto dos meus alunos que eles me indicam assim, sabe? É super carinhoso, assim. Ah, não tá dando certo nada? Vai lá, quem sabe? Meio a última opção, assim, a última bolacha do biscoito, do saquinho de biscoito. Mas foi muito legal que ela foi lá. Além de eu ter chorado muito com ela, porque eu sou mãe e eu imagino a dor que é sentir isso, e se der tempo eu vou contar para vocês uma experiência de dor que eu tive no exercício da maternidade, mas é o seguinte, gente, ela chegou sem nada para viver, sem nenhuma motivação. Todos os elementos internos dela não existiam mais. É lógico que a gente descobriu durante todo o processo de que ela nunca existiu nem quando eles estavam vivos, porque ela não tinha coisas que ela gostava, que ela fazia por ela. Ela foi criada para ser mãe e exercer o papel de mãe e de esposa. Então, ela não era mulher, ela não era pessoa, ela não era indivíduo, ela não era profissional, ela não era nada além desses dois papéis. Então, a gente conseguiu ter algumas evoluções nesse sentido. Mas sabe qual foi
A recomendação do processo que melhor funcionou? Caridade. Porque eu também, quando tô ficando meio sem ferramenta, eu já começo assim, sabe, a fritar aqui meus neurônios e tentar encontrar uma saída. Tem que ter. E a caridade é um exercício que eu proponho lá no meu curso Equilíbrio e hoje eu proponho sempre. O aluno compra qualquer curso, ele leva essa de brinde, entendeu? Porque quando você exerce a caridade, você entende a dor maior do outro e a sua vai diminuindo proporcionalmente na medida em que você interage com a dor do outro. E quando você pode aliviar essa dor, você está remunerada. Eu gosto do conceito de trabalho. Quem não me conhece, além dessas coisas que eu já contei que eu faço, eu sou professora de direito na área de processo de trabalho. E trabalho sempre teve uma relação muito importante na minha vida. E eu resolvi traduzir trabalho num conceito que a minha religiosidade diz que está certo, que é um conceito diferente do que tem na lei, mesmo como professora de processo de trabalho. Trabalho é ocupação útil, independente de remuneração. Olha que legal. Tudo que eu me ocupar de maneira útil, eu vou chamar de trabalho. E essa remuneração não precisa ser efetiva, pode ser uma remuneração emocional. E aí eu sugeri então para essa senhora, falei, olha, eu sei que a sua dor é exatamente com a perda desse filho. O que você acha de trabalhar em algumas casas que eu conheço aqui na cidade? Eu moro aqui em Foz do Iguaçu, e aqui nós temos algumas casas de acolhimento de menores, né? Que então são cuidadas pela justiça, são crianças que foram retiradas do lar por conta de abuso, de assédio, de maus tratos, ou crianças que foram abandonadas. E essas casas são cuidadas pelas mães sociais, que é uma senhora responsável por elas, e a comunidade participa de alguma maneira, com trabalhos voluntários. E eu sugeri, e eu conheci uma casa que tinha alguns adolescentes, e o filho dela, quando faleceu, era um adolescente usuário de drogas. E eu falei, olha, você vai lá. Lá eu tenho uma casa específica, eu vou conversar com a mãe social, vou pedir autorização para a juíza e vou colocar você como voluntária. E lá eu tenho um dos adolescentes é usuário de drogas e você vai poder ajudar muito. Talvez você possa fazer a tempo o que você não teve tempo de fazer. Vamos ver o que isso gera dentro do seu coração, dentro da sua alma. Gente, foi incrível a evolução dela, a melhoria do estado emocional dela. Os traços emocionais que a caracterizavam antes eram extremamente deletérios. E durante 4 meses que ela ficou trabalhando lá, ela é outra pessoa. Hoje ela tem uma ONG, hoje ela trabalha com isso, hoje ela deu sentido para a vida dela. Hoje ela é alguém com um propósito, ela vai deixar um legado. E isso é uma construção a partir do exercício da caridade. Mas mais forte do que trabalharmos a caridade, e talvez mais definidor de eficiência, é o que nós vamos trabalhar agora. Olha que legal esse sentimento. Bondade e humildade. É preciso flexibilidade e maturidade para perceber que servir é melhor que ser servido, auxiliar é muito melhor que ser auxiliado. É preciso autoconhecimento e prática incessante para alcançar a humildade. Uma das principais barreiras é o orgulho. O mesmo que a gente falou lá quando estávamos falando no início da nossa aula de hoje. Então, a bondade e a humildade são sentimentos próximos que são exercidos a partir de uma maturidade emocional. Porque você tem que compreender que a melhor coisa da vida é servir e não ser servido. Porque quando você é servido, você está incompetente na autossuficiência. Quando você é auxiliado, você é incompetente em algumas habilidades necessárias para a sua autossustentação. Então, isso torna tudo diferente. Que não tem nada de humilhante em você estar servindo, pelo contrário, isso te engrandece, isso te torna melhor. Então, o trabalho da bondade e trabalhar a humildade, eu gosto muito de chamar de remédio da alma. Quando não nos percebemos como privilegiados ou superiores, podemos ter um autoconhecimento melhor e, com isso, alçarmos voos mais efetivos.
O desejo de ser notado, de ser percebido, de estar na evidência, dá um peso muito grande, muitas vezes difícil de carregar. Então, o desejo de ser notado, de se mostrar, de aparecer, nos leva a uma agitação permanente, porque estamos dando um peso muito grande para o outro, para o julgamento do outro, e isso dificulta condutas humildes. Então, a gente tem que perceber que o outro ele tem um valor de igualdade conosco. Não é nem mais, nem menos. Eu não posso viver para atender às expectativas do outro em relação a mim. Isso me deixa ansioso, agitado. É o mal do século, servir ao outro de uma maneira, não de servir no sentido humilde, mas de estar atendendo o julgamento do outro. Tá? Então, ser humilde a gente conquista a serenidade, a plenitude de ser quem você é e estar finalmente em paz com as suas sombras. Nós vamos então olhar para o outro e termos competência para vermos as sombras deles e as luzes, do mesmo jeito que nós vamos fazer isso com a gente. Então, se eu consigo ter esse olhar humilde, esse olhar generoso comigo mesmo, eu também vou fazer isso com o outro. Olha esse quadro que eu separei para vocês sobre orgulho e humildade. Quando somos orgulhosos, nós temos rigidez mental, porque o orgulho é a barreira para a humildade. Mas quando eu sou humilde, eu tenho liberdade mental. Porque eu estou acostumada a olhar para as minhas sombras. Tá tudo bem, eu vou ser melhor em algum momento. Atraso evolutivo para o orgulhoso, fontes de virtude para o humilde. Recebemos julgamentos do outro e isso nos limita. Quando eu recebo do outro, tudo me é motivo de gratidão. Olha que forte isso. Significa que se eu estou recebendo algo ruim do outro e eu sou humilde, ainda assim serei grato. Porque aquela atitude, aquela energia negativa que veio do outro, eu só vou validar enquanto lição oculta, mas não enquanto verdade na minha alma. Então eu vou me renovar com mais facilidade todas as vezes que eu conseguir trabalhar essa humildade dentro de mim. Ok? Pessoal, a gente trabalhou assim alguns sentimentos muito especiais hoje. Mas assim, já a título de encerramento da nossa aula, eu queria trabalhar com vocês o sentimento que muda toda uma vida. E ele, se eu pudesse falar para vocês assim, ó, quem não prestou atenção, tá tudo certo, mas agora cola em mim, entendeu? Assim, não pisca nesse momento. Porque é a melhor terapêutica para todas as dores da humanidade. E eu falo isso sem nenhum medo de estar errada. Eu tenho certeza absoluta que este é o sentimento que nós nascemos para ter. Esse é o sentimento que vai nos tornar plenos. É o sentimento que garante a felicidade na Terra. Então, olha que sentimento que nós vamos trabalhar. E é o último, daqui a pouquinho nós já estamos terminando. Mas cola em mim, não sai, agora não é hora de sair. Coladinho em mim, dá pausa se você tem que fazer alguma coisa, mas fica comigo depois. Amor. Amor é o sentimento que nos tira da animalidade. Então, gente, o caminho é saímos da animalidade e chegamos no amor. Essa é a evolução humana, esse é o caminho. Quanto mais eu amar, mais longe eu vou estar do animal do começo evolutivo. Então, o que nós vamos destacar aqui em relação ao amor? O amor não depende do outro, ele nasce em você, tem ligação direta com a sua capacidade de escolher amar. Não precisa ser retribuído, isso é tabu. Amor não precisa de alimento do outro, é sua escolha e você aprende a amar. Adriene, mas não é isso, o amor precisa de dois, precisa alimentar, é uma troca. Amor não é uma troca. Amor não é uma troca e a gente vai entender isso já, é hoje. É hoje. Já saiu, já tomou água, já parou, voltou. Não perca o foco agora, tá? Nós vamos pegar esses 4 pontos que eu separei e vamos trabalhar um a um com maior cuidado e vamos bem devagarzinho,
porque a gente vai jogar fora todas essas crenças limitantes que nos ensinaram. Amor não é troca, não depende do outro, não tem que ser retribuído, não tem que nada. Amor não tem que nada, só tem que ter em você, é sua capacidade. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês que eu vou caminhar junto com vocês nessa habilidade do amor. A minha meta de 2020 é ser cada vez mais amorosa. É entregar amor em qualquer lugar por onde eu for. Quero que a minha luz do amor seja maior que as sombras dos meus pecados. E eu te convido, vem comigo esse ano. Vem comigo esse ano jogar fora todas essas crenças limitantes de que amor precisa ser retribuído, trocado, nada disso. Vamos começar? Prontos? Então segura o coração, segura, que agora nós vamos jogar fora essas crenças limitantes. Bom, gente, primeira parte da animalidade ao amor é a parte suave. Quanto mais próximos estamos só de pensar em nós, mais longe estamos do sentimento de amor. É preciso entender que a evolução é aceitar que o outro existe e ele tem o mesmo peso que nós sobre a Terra, nem mais nem menos. Amor é um comportamento de seres evoluídos. Amor não é deixar, não é ter posse, é deixar fluir. É talvez você amar tanto que você deixa ele sair e tá tudo bem, ele nunca mais vai voltar. E tá certo assim. Então, gente, amor é deixar fluir. Olha que lindo isso, né? E a gente percebe que em nome do amor as pessoas cometem crimes hoje em dia. Em nome do amor as pessoas têm condutas que estão muito mais próximas à possessão e à paixão do que o amor que nós vamos aprender hoje. Vamos lá, vamos mais um pouquinho de lição poderosa hoje. Reformadora de vidas, isso que a gente vai ver hoje aqui é reformador de vida. Vamos lá. O amor não depende do outro, ele nasce em você. Tem ligação direta com a sua capacidade de escolher amar. Escolher amar é buscar todos os dias olhar para as coisas e para o outro, priorizando as coisas boas. Então, quando eu escolho ter um olhar amoroso, eu vou olhar no outro e vou procurar o bem. Porque eu escolho isso. Eu escolho olhar para o outro e não ficar reparando nos defeitinhos dele, não. Porque quando eu reparo no defeitinho dele, é porque aquele defeitinho existe em mim. Psicologia do reflexo. Então eu vou olhar para o outro vendo as coisas boas. Olhar para o outro e não perceber os defeitos e imperfeições. Porque se eu faço isso, eu vou encontrar ela dentro de mim. Com isso, nós vamos trazer para a gente, buscando só as coisas boas do outro, eu vou buscar a piedade. Então eu tenho muitas imperfeições dentro do outro. Então eu preciso parar de buscar o reflexo da minha sombra no outro. Simples assim. Quando eu olho para o outro e começo a ver só defeitos, é porque é assim que eu estou me vendo. É assim que eu ando me sentindo. É assim a minha autoconsciência. A gente falou na primeira aula da autoestima exacerbada, pautada em pilares ilusórios e não reais, e o que a gente tem que ter é a autoestima pautada em pilares concretos e reais e verdadeiros. Eu também tenho que usar como ferramenta de autoconhecimento o que eu estou reparando nos outros. Se eu tô só vendo as coisas ruins, epa, Adriane, para lá, menina. Tem uma coisa erradinha com você aí. Tem muita verdade no que você tá vendo na psicologia, ensinando, a observação reflexa. Eu vejo no outro meu espelho. É por isso que eu reparo os defeitos do outro. Mas a gente vai mudar isso. Então, amar é essa capacidade de estarmos focados no bom, na luz, nas coisas boas. Isso faz com que a gente tenha uma visão otimista do mundo. Gente, eu vou deixar até bem pequenininha aqui para vocês não verem eu mudar aqui a tela, porque agora eu vou falar de uma coisa muito, muito pesada. Pesada no sentido de que, assim, a gente foi educado ao contrário. Assim, as pessoas enganaram a gente naqueles filmes, gente. Enganaram. Vou contar pra vocês a verdade agora. Aquelas historinhas da Disney, aqueles filmes que a gente viu, a professorinha lá falando desse negócio, isso aqui tava errado. Isso é crença limitante.
Porque amor não precisa de retribuição, ele auto se paga. Vamos aprender sobre isso? Olha lá, gente. Amor, então, não precisa ser retribuído. Se entendemos que é uma escolha individual e que o outro não precisa fazer a mesma escolha, amar é amar por si só. Amar é gerar, doar, fornecer, servir, são verbos de entrega e não recebimento. O prazer está na geração. Olha que lindo isso. Então, amor não é troca, Adriane? Não, nunca foi. Não. Isso é crença limitante. Eu vou amar só se o outro me amar de volta. Eu vou doar só se eu receber de volta. Eu adoro uma passagem, e aí me perdoem aqueles que não compartilharem da mesma fé, mas fiquem à vontade para substituir e dar sentido para exemplos que você conhece no seu dia a dia. São Francisco de Assis, ele pregava para os bichinhos. Então, um dia, saindo da cidade de Assis e indo para Porciúnda, uma cidade um pouco mais distante, ele viu várias aves. E aí ele falou para o frei que estava do lado dele, era o frei menor, né, da ordem dele dos franciscanos, e ele disse assim: me aguarde um minuto que eu vou orar para essas aves. E ele começou a orar e todas elas pararam aquele rebuliço todo e ficaram ouvindo. E quando ele parou, elas foram embora. E nessa pregação para as aves, ele estava ensinando as aves por que deveriam ser gratas a Deus. Por que elas deveriam estar gratas pela vida, pelo alimento que vinha sem o esforço do trabalho delas. Pela paz de nascer, viver e morrer segundo a vontade de um Criador maior. Então, Francisco de Assis, nessa passagem, ele nos traz uma lição muito poderosa. De que vou ser grata pelo ciclo natural das coisas. E esse sentimento de gratidão é a base do amor sólido, que é só dar. E quando você percebe que está só recebendo, alguém te amou para te dar. Então, a moeda do amor é a gratidão. E que às vezes não vem para você que doou. Vai para uma outra pessoa. É a corrente do amor, é a corrente do bem. Então, eu necessariamente preciso entender que amor não é troca. O verbo do amor, ele tem o sentido de doação, de entrega. E o prazer está nesse entregar. Aquele sorriso que você recebe de volta quando você doou amor é um detalhe no processo. Que a nossa humildade, a nossa imaturidade emocional precisa do muito obrigada. Valeu que você me ajudou. Mas, na verdade, o verdadeiro amor, o amor essencial, o amor da psicoterapia, realmente do amor, que a gente chama psicologia do amor, a psicologia da gratidão, ela tem ligação, elas são conexas por conta da nossa imaturidade. Eu preciso me sentir amado, então eu vou ser grato. Mas quanto mais você amar, mais você vai se sentir amado por você mesmo. E vai reconhecer o amor em todas as coisas. Porque a dor, ela também é amorosa. Porque quando nós vemos uma situação de dor, nós aprendemos com ela. Então, a dor também é amor. Porque ela é terapêutica, ela é educadora, ela é a professora que lapida a nossa alma difícil, a nossa alma infantil. Então, gente, amor não é de retribuição, não é uma troca. O verbo central é doação. Forte, né? Gostoso isso, gostoso a gente entender. E essa daqui também, eu acho que é uma das partes mais interessantes de pensar o amor sob uma outra abordagem. Eu sempre fico pensando se eu vou falar essas coisas em público, né? Porque, assim, Adriane, você fala que amor não é troca, você fala que amor é servir e que amor se constrói, se aprende. Parece que amor é aquele negócio, eu olhei amor à primeira vista. Não, amor não é à primeira vista, amor é uma construção. É uma construção. Faz parte daquelas historinhas que te contaram. Vamos então quebrar mais um tabu grande. Amar se aprende. Sim, gente, amor não é um choque elétrico ou uma química estimulada por hormônios ou medicamentos. Isso é paixão.
tá? Que o cinema, que as séries, que a vida, que o romance moderno disse. Isso é paixão, que é uma fase. E a paixão, como ela é transitória por natureza, vai acabar. E quando acaba, você vai trocar de parceiro. E aí a gente tem essa quantidade de divórcio. Então, assim, os novatos, né, que estão tendo os primeiros contatos comigo agora, eu sou advogada. E eu trabalho na área de direito de família. E eu faço muito divórcio pós-paixão. Ah, Adriana, mas você faz divórcio só no começo do casamento? Então, não, tem gente que fica apaixonada há alguns anos ali. Tem até dar um filhinho ou dois ali, dá tempo de dar um filhinho ou dois. Mas passa. Ela é transitória. Se ela é pequena, se dura um pouquinho mais, é transitória. Mas a paixão é uma reação química. É um soltar hormônios de uma natureza diferenciada. Mas amor não. Amor é uma escolha. Você escolhe amar e trabalha esse amor. Você aprende a amar de outra maneira. E aí, assim, eu sugiro, quem nunca leu, assim, é um livro bem mais antigo, mas amo de paixão, As Linguagens do Amor. Porque quando se eu não sei o que o outro entende como amor, eu não vou falar na linguagem dele. Eu posso até ter a mesma linguagem, os dois gostamos de presentes, então a gente troca muito presente, mas eu tenho dialetos que eu traduzo o presente de uma outra maneira que o outro. As frases de afirmação, ok, eu gosto de ouvir elogios, o outro também gosta, a gente troca, mas os elogios que enchem a minha alma tá ligado à minha psique, à minha condição intelectual, não à minha beleza. O outro gosta de palavra de afirmação ligada à beleza dele. Então, esse livro ele traz uma maneira de nos ensinar a nos comunicarmos com o outro a partir do que o outro traduz como amor. Então, amor é aprendizado, gente. E aí eu coloco: amor é uma construção que parte do primeiro passo impactante da escolha. Muitos só escolhem o amor pelo chamamento da paixão. E outros nem assim, né? Porque daí ele se apaixona e vai trocando, trocando e acaba. Amor é um treino permanente de se sentir bem ao lado do outro. Muitas coisas que você vai olhar para aquela pessoa que você escolhe amar, que você aprende a amar todos os dias, vai ser independente das imperfeições que você vê. Então, amor, amor, amor real, amor sólido, amor sentimento que enobrece, não é qualquer amor que a gente está falando. A gente está falando deste amor que enobrece, o sentimento que mais caracteriza a evolução do homem sobre a Terra. Este amor é aquele que consegue amar independente de retribuição, acima das imperfeições. Gente, a gente termina aqui a nossa palestrinha de hoje, o nosso encontro de hoje, falando sobre sentimentos. Amanhã nós vamos estar falando sobre semeando virtudes. E como eu falei para vocês, as emoções e os sentimentos tá no plano evolutivo comum. Tá? Então, tudo que a gente está falando, e aí se você viu que você nem está fazendo ainda, corre atrás do preju, porque amanhã o desafio é mais puxado. Nós vamos falar de virtudes, aquilo que constrói o nosso lado angelical, aquilo que nos transforma enquanto ser humano, aquilo que nos diferencia. É o brotar das nossas asas, e são as nossas virtudes que escreverão no livro da terra o meu legado. O que eu vou deixar sobre a terra quando eu partir vão ser as minhas virtudes gravadas no peito de cada um que recebeu. Beijo no coração, eu tô adorando estar com vocês, espero que vocês também. Quem tá curtindo o Classroom, entra em contato, manda chat. Gente, uma ferramenta muito gostosa. Se tá tendo alguma dificuldade para acessar, use o meu e-mail, fale comigo pelo meu e-mail, fale comigo pelas redes sociais, que a gente dá um jeito e eu faço o convite. Porque lá na Classroom você pode entrar com as senhas ou pode entrar com o convite via e-mail, que também eu vou estar mandando se você tiver alguma dificuldade, ok? Beijo no coração, cheio de emoção, de sentimentos poderosos e se preparem, se preparem. Amanhã tem virtudes e no último dia é campeão. Nós vamos falar de semear a paz. Não esquecendo que precisamos administrar conflitos existenciais. Beijo no coração, vejo vocês amanhã.